Bem-vindos à Justiça Cega, eu sou o Luís Soares e neste episódio especial eu e o Luís Rosa vamos olhar para o relatório anual de segurança interna que foi oficialmente conhecido ontem. Vai ser com a ajuda do Hugo Costeira, ex-presidente do Observatório de Segurança Interna, também especialista neste tema, e de Diogo Noivo, politólogo, foi especialista no Ministério da Administração Interna no governo de Passos Coelho. Bem-vindos a todos a este Justiça Cega. Costeira, vamos começar por si. O RASI é um relatório que é feito com base na informação relativa à criminalidade que foi denunciada a 7 órgãos de polícia criminal que compõem o sistema de segurança interna e que comunicam os dados à Direção-Geral da Política de Justiça. Olhando para um dos grandes números deste RASI de 2024, tivemos uma diminuição da criminalidade geral na ordem dos 4,6%, o que representa menos 17 mil participações criminais. Em 2024 foram feitas cerca de 354 mil denúncias. Por outro lado, a criminalidade mais violenta subiu cerca de 2,6%. Podemos dizer que Portugal é um país mais seguro porque tivemos menos participação criminal, ou será que temos de ter cuidado em fazer uma afirmação tão perentória? Obrigado pelo convite, é um gosto estar cá novamente convosco. Cumprimento o Diogo Noivo. Eu diria que, em abstrato, Portugal é realmente um país seguro. E nós somos um país seguro, independentemente das métricas de criminalidade que nos vão sendo presenteadas ao longo dos anos. E somos um país seguro, essencialmente porque nós temos excelentes serviços e forças de segurança, mas, ao mesmo tempo, eu diria que faz parte da índole portuguesa termos um país seguro e sermos realmente um país ainda com alguma tranquilidade. E eu normalmente critico esta questão de falarmos de Portugal ser um país seguro porque... Não porque não somos, mas porque nós baseamos essa afirmação no Índice Global de Paz. E o Índice Global de Paz afere a paz, afere, no fundo, a exposição dos países perante um hipotético conflito conflito militar e não necessariamente em relação à segurança interna. Aliás, os 3 indicadores avaliados pelo Índice Global de Paz são, efetivamente, a segurança, a proteção e a militarização. Portanto, num destes indicadores, a segurança, nós somos um país pouco exposto a determinados fenómenos criminais e, como tal, temos uma criminalidade mais ou menos controlada, com pequenas oscilações aqui e acolá, mas isso não faz de Portugal um país inseguro, obviamente. E, portanto, as pessoas devem sentir-se seguras em Portugal, devem estar seguras em Portugal. E os dados confirmam isso? Os dados do RASI confirmam que nós, como tantas outras sociedades, temos problemas do foro criminológico, que têm que ser debelados. E que já vamos abordar. Exatamente, e que vamos abordar e, portanto, temos esta noção e temos que a preservar. Muito bem. Diogo Noivo, quando se compara os dados da criminalidade geral dos últimos 15, 20 anos, os especialistas chamam sempre a atenção para o período especial da pandemia Covid-19 por razões óbvias. Muitos de nós estivemos fechados em casa, logo a criminalidade diminuiu em termos gerais. O que significa que a subida que temos tido nos últimos 2 anos não podem ser muito valorizadas porque continuam a ser inferiores ao período pré-pandémico. É mesmo assim ou temos razões com os dados do RASI de 2024 para nos preocuparmos? Olá a todos, obrigado por me receberem de volta. Eu vou dar o lado menos otimista, sendo certo que concordo com tudo o que disse o Hugo, que aproveito para cumprimentar. Há aqui um outro lado, que é um lado que me merece maior preocupação. Nós, de facto, quando olhamos para a criminalidade violenta e grave, ela aumentou em 2024. Já tinha aumentado em 2023 e já tinha aumentado em 2022. Isto é, levamos 3 anos consecutivos de aumento da criminalidade violenta e grave. Há a explicação da pandemia, certo, estivemos todos confinados e à medida que vamos desconfinando e que desconfinamos, a vida volta ao normal e quer queiramos, quer não, a criminalidade faz parte da vida em qualquer sociedade moderna ou não moderna. Mas esta explicação da pandemia é curta, porque os números que nós temos de criminalidade violenta e grave em 2024 já são superiores aos números que tivemos em 2018, que era antes da pandemia. E, portanto, os números da criminalidade, e agora que estamos em período eleitoral, eu julgo que a comparação é útil, os números da criminalidade devem ser entendidos como os números das sondagens.
Mais do que saber a intenção de voto expressa numa sondagem, o que nós queremos perceber é a evolução da intenção de voto. Com a criminalidade é um bocadinho a mesma coisa. Mais do que saber os números da criminalidade no ano A ou no ano B, o que nós queremos é perceber a tendência. E, em matéria de criminalidade violenta e grave, parece haver uma tendência de subida e parece que essa tendência vai a caminho de superar os números que tínhamos antes da pandemia. Isso leva-me a duas conclusões. Por um lado, temos menos crime, é verdade, mas mais crime violento e mais crime grave. Eu percebo que estas duas ideias podem parecer contraditórias, mas não são. É possível que, no geral, a criminalidade deixa, mas a criminalidade que existe é cada vez mais violenta e grave. A segunda conclusão é que as percepções de insegurança que foram, enfim, ou que têm sido desvalorizadas no último ano, eu creio que este último RASI nos mostra que essas percepções não estão tão deslocadas quanto isso. Como é evidente, um crime grave gera maior alarme social do que um crime menos grave. Dito de outra maneira, um homicídio gera muito mais alarme social do que, por exemplo, um roubo por carteirista. E, portanto, quando nós assistimos, apesar da queda geral da criminalidade, a um aumento da criminalidade mais grave e mais violenta, é normal que haja um aumento da percepção de insegurança. E, portanto, sendo verdade que Portugal continua a ser um país seguro e dos mais seguros, é também verdade que há aqui uma tendência, e 3 anos consecutivos, creio eu, já nos permite falar em tendência, de inversão um bocadinho da ordem das coisas. Hugo, concorda com esta interpretação relativamente aos dados da criminalidade violenta e grave que o Diogo nos trouxe aqui? Concordo. Aliás, o Diogo até diz aí uma coisa que eu gostava de complementar. Tem a ver com a descida da criminalidade, vamos lhe chamar genérica, por assim dizer. Eu estive recentemente num programa de televisão a falar sobre este tema com um senhor que eu respeito muito, que é um superintendente-chefe da Polícia de Segurança Pública, e uma das causas atribuídas a esta descida tem a ver com a falta de ação policial. Ou seja, estamos a falar de um tipo de crimes que as pessoas já não participam? Não, que decorre da ação policial. Ou seja, a operação das polícias no dia-a-dia leva a que haja um aumento dessas detenções, dos flagrantes. E, portanto, se nós, em 2024, pensarmos que os primeiros 6 meses as nossas forças de segurança estiveram envolvidas praticamente numa guerra silenciosa contra o pseudo-governo caiu, que depois, entretanto, veio o governo atual por causa das questões dos suplementos de risco, a atividade operacional das polícias terá baixado imenso. Se baixou, claramente que as detenções, portanto, tudo aquilo que deriva do trabalho operacional das polícias... Houve menos crime detectado e presenciado pelas forças de segurança, logo houve menos detenções. Ou seja, a realidade pode ser mais grave do que aquela que estão necessitados. Exatamente. Reparem, se houve menos operações stop, houve menos detenções por condução sob influência do álcool, por condução sem habilitação legal. Se houve menos operações aquelas operações como assistimos no Martim Muniz, operações que visam a criminalidade, houve menos detidos por imaginem, armas proibidas, portanto, aquelas coisas que derivam do trabalho normal e diário das forças de segurança. E, portanto, esse pode ser realmente um dos motivos pelos quais isso tenha acontecido. E claramente, que é uma ideia que nós temos que ter em cima da mesa, até porque eu entendo, e já digo há muito tempo, que nós cada vez temos menos polícias na rua. O policiamento de visibilidade, aquele policiamento que nós estávamos habituados, que é ter polícias apeados nos bairros, a conversar com as pessoas, a interagir com a sociedade, isso deixou de existir por um conjunto de fatores que todos nós sabemos quais são e que normalmente estão associados à contínua entrega de uma data de competências às forças de segurança, competências essas que claramente tiram elementos das ruas.
Como se não bastasse, nós não conseguimos recrutar polícias. Essa é uma realidade. E, portanto, nós ainda hoje falamos disto, mas o que é certo é que ainda hoje nós vemos os concursos da PSP não ficam desertos, mas são muito frágeis. O número de candidatos prontos a ir a curso é diminuto, a GNR ainda tem um número substancialmente superior, mas depois dos cursos terminarem, há agentes que são colocados e que desistem, e há agentes que aproveitam o facto de estarem na função pública para saltarem para outros lados. Também é uma realidade. E, portanto, esta questão das carreiras e esta questão abusiva da entrega constante de competências às forças de segurança sem mitigar este primeiro dado é preocupante, obviamente. Diogo, se me permitem, claro. Gostava aqui apenas concordando com o Hugo, queria só fazer aqui uma nota, e que eu acho que é importante, tendo em conta o tipo de comentário que se faz enfim, na comunicação social sobre a criminalidade. Há tipos de crime que na gíria nós chamamos crimes de proatividade policial. Exatamente. Nós só percebemos se existem se houver iniciativa por parte das forças de segurança. Estamos a falar, por exemplo, de condução sob o efeito do álcool ou de tráfico de estupefacientes. Ora, o que é que nós vemos neste RASI? Neste RASI vemos que há uma queda do número de buscas na ordem dos 11%, ações de fiscalização de armas e explosivos, a queda é na ordem dos 22%, e, portanto, quando nós olhamos para os números da criminalidade, temos que olhar também para o número de ações e de iniciativas tomadas pelas forças de segurança. E parece haver, e eu creio que isto é útil para explicar, por exemplo, os números da criminalidade em Lisboa, que há uma certa queda da proatividade policial. E depois há um outro ponto que me parece relevante, ou que pode ser relevante, não sabemos, é que o RASI normalmente era feito por 8 órgãos de polícia criminal. Este é o primeiro ano em que é feito por 7. Porquê? Porque desapareceu o CEF. Exato. Como nós sabemos, o processo de extinção do CEF foi um processo caótico, que não esteve subordinado a nenhum tipo de estratégia, foi um processo cheio de avanços e recuos, e, portanto, nós não sabemos se o fim do CEF e, sendo mais rigoroso, a forma como se acabou com o CEF, também não teve alguma consequência nos números finais. E, portanto, eu creio que a ideia global é, muito embora tenhamos menos crime, parece-me que os números são suficientemente claros para perceber que o crime que existe é cada vez mais grave e mais violento, e temos de olhar também para a capacidade das polícias. Muito bem. Vou gostar. Deixa-me falar aqui de um tema que já abordamos no Justiça Seca várias vezes, aliás com o Hugo e também com o Diogo, a alegada relação entre a imigração ilegal e o aumento da criminalidade. É praticamente unanimemente os especialistas que não é possível estabelecer essa ligação. O único dado do RASI de 2024 que me pareceu relevante nesta área tem a ver com as medidas de execução de penas. 10% das penas que foram executadas têm a ver com cidadãos estrangeiros, com destaque para cidadãos com nacionalidade brasileira, cabo-verdiana, angolana e guineense. Há algum dado do RASI 2024 que nos permita consolidar a visão de que, de facto, não há uma relação entre a imigração e o aumento da criminalidade, ou, pelo contrário, há dados para contrariar essa visão? Bem, eu acho que nós aqui temos que recordar as palavras sábias de Luís Neves, Diretor Nacional da Polícia Judiciária, quando ele faz uma distinção entre criminalidade praticada por imigrantes e criminalidade praticada por estrangeiros que estão em Portugal de forma temporária. Nomeadamente ligado ao tráfico de droga. Tráfico de droga, chamadas mulas. Mulas e também algumas equipas mais ou menos especializadas em assaltos cirúrgicos a residências, essas coisas todas que são até normalmente de leste. Portanto, isso realmente parece-me bom termos isso em conta. E depois temos de ter em conta também que, e eu já fui subejamente criticado por dizer isso, existe desde 2009 documentos que pedem que não sejam inseridos determinados dados nas participações policiais. Ora, nós estamos até hoje sem saber se os crimes de violência doméstica podem estar X% atribuídos a determinada comunidade ou nacionalidade ou não. Ou seja, nós não sabemos. Não é? Nós não sabemos. E como estes dados não são transportados para nenhum tipo de processo, nós chegamos ao fim
das 380 páginas do Razi sem conseguir perceber como é que, do ponto de vista científico, o Razi vai conseguir ser útil para que se estude determinado tipo de fenómenos da criminalidade. No meu entender, é bastante inútil. Nomeadamente, não há, por exemplo, informação sobre a nacionalidade dos autores denunciados, por exemplo. E repare, nós não podemos afirmar que a criminalidade está relacionada com a imigração. Mas também não podemos afirmar que não está. Claro. Portanto, temos que ter a honestidade intelectual para assumir que, atendendo aos fenómenos que nós vamos assistindo na rua, porque todos nós vemos os vídeos de pessoas a degladiarem-se com facas e espadas e coisas. Isto começa a ser normal e vai inferir nas tais percepções. Mas, acima de tudo, do ponto de vista científico, nós temos que perceber determinadas especificidades. Desde a última vez que tivemos esta conversa, já houve uma evolução, ou seja, que seja o PST, a AD, seja a Iniciativa Liberal, concordaram, por exemplo, em propor uma alteração legislativa no sentido de tratar os dados de acordo com a nacionalidade. Correto. Eu não sei se essa alteração legislativa ainda realmente não foi alterada, ainda não avançou. Ainda não terá avançado. Mas pelo menos já houve um acordo verbal, digamos assim. Sim, e acho que com alguma maturidade, até porque eu entendo que nestas matérias, e principalmente na segurança interna, na inteligência, tem que haver muita maturidade dos líderes políticos todos para perceberem que eles não se podem andar a lamear com números e com estatística. Eles têm que procurar o melhor para este país, não só para os portugueses, mas também para aqueles que legitimamente escolheram Portugal como seu refúgio. E em prol de todas estas pessoas, nós temos que ter boas ideias e temos que ter ideias maduras e não nos podemos andar aqui a atacar politicamente com ideias do outro mundo. E isto, permitam-me dizer, só para concluir, que eu tento dar aqui um exemplo muito, muito específico para verem a importância disto. Saber a nacionalidade, sim ou não, questões de cultura, questões de religião e tudo isso. Porquê? Nós temos que perceber se em determinada zona geográfica, e estou apenas a especular, não estou baseado em nenhum dado do Razi, estou meramente a especular. Vocês imaginem que em determinada área geográfica do nosso país nós temos um aumento exponencial dos crimes de violência doméstica e os crimes de violência doméstica têm que ser explicados. E vamos perceber que naquela zona, local X, existem imigrantes de determinado espaço, de determinado país, com determinada cultura, para quem os direitos das mulheres não são importantes. Por exemplo, nós temos que perceber do ponto de vista sociocultural como é que nós vamos ajudar aquelas pessoas a serem integradas e a integrarem-se. Porque e eu sou daquelas pessoas... É uma medida racional, não só para proteger a nossa comunidade, mas também para proteger essas pessoas, precisamente. Porque nós não podemos esquecer, eu dou este exemplo com alguma pena, aquilo que nós vimos ser feito no Afeganistão. E desculpem ir ao Afeganistão. Nós vimos no Afeganistão um país que já estava mais ou menos desenvolvido e graças à nossa arrogância intelectual, o Afeganistão neste momento foi entregue aos Talibã. E neste momento as mulheres não se podem fazer ouvir nas ruas. E, portanto, isto não é proteger a mulher. E se nós queremos cá mulheres em plena liberdade, com pleno direito, portanto, nós temos que permitir que isso aconteça. Da imigração, que é uma das bandeiras políticas do governo da AD, estávamos precisamente a falar disso no final da primeira parte com o Costara. Os dados sobre a imigração ilegal dizem-nos que as participações sobre esse crime desceram 29,6% e também desceram os casos de tráfico de pessoas. Houve menos 12% de denúncias. Mas que as ações de inspeção e fiscalização para controle de permanência da população também desceram 44,6% e apenas foram identificados 151 cidadãos em situação ilegal. Isto é um daqueles casos em que as participações descem porque há menos ações de prevenção das autoridades? Essa é uma explicação perfeitamente possível. Como falámos há pouco, há determinados crimes que nós só percebemos que existem se houver iniciativa por parte das forças e serviços de segurança. E, aparentemente, nesta área de imigração ilegal, houve menor proatividade policial e, portanto, a queda dos números pode estar justificada também com a queda das ações por parte das forças e serviços de segurança. Parece-me também que o atual governo, o governo ainda em funções, ao ter sinalizado um conjunto de medidas que permitem inverter ou que
tem a intenção de inverter um pouco a maneira como Portugal recebia imigração, que isso pode ter tido algum efeito também em redes internacionais e, portanto, a mera sinalização de intenção de mudar de vida por parte do governo pode ter funcionado um bocadinho como um instrumento de dissuasão. Agora, o ponto essencial, como falávamos há pouco, é que continuamos sem ter dados nenhuns que nos permitam saber se existe ou não relação entre imigração e criminalidade, se é possível fazer essa relação a nível nacional ou, pelo contrário, só existem alguns concelhos do país, se verifica de um modo geral em todos os crimes ou em apenas alguns crimes, e portanto eu acho que a proposta da Iniciativa Liberal, da qual falávamos há pouco, foi uma proposta bastante ajuizada, bastante sensata e prudente, e que... De conhecermos a nacionalidade dos autores denunciados. Nacionalidade, trabalhar nos estatutos de residência também, porque uma coisa é um estrangeiro, outra coisa é um imigrante, são duas coisas diferentes. Aliás, uma das coisas que se faz para discutir o papel da imigração na criminalidade é olhar para a população prisional. Ora, nós da população prisional o que temos é o número de estrangeiros, não é o número de imigrantes, são coisas diferentes. E não podemos olhar para a população prisional também por outras razões. Mas enfim, continuamos com uma enorme falta de dados e tenho sincera esperança que numa próxima legislatura e da próxima vez para o ano, quando falarmos deste assunto, já tenhamos dados, porque eu creio que esses dados, estou profundamente convencido disso, nos permitirão não só desmentir algumas teses da direita mais radical e extrema, como nos permitirão também desmentir teses e propostas da esquerda mais radical e extrema. E, portanto, a falta de informação que temos neste momento, do meu ponto de vista, é parte do problema. Hugo Costeira, a série Adolescência da Netflix tem levado a grandes debates sobre a delinquência juvenil, nomeadamente a delinquência de cariz sexual. Um dos dados que impressiona no relatório do ano passado é a subida da violência, da delinquência juvenil, dados de violência por delinquência juvenil, mais 12,5% de crimes praticados por indivíduos entre os 12 e os 16 anos e que têm levado também à intervenção da ação social e educativa. Aponta alguma explicação para esta subida? Bem, sabe que eu lamento desde já que este debate tenha surgido por causa de uma série do Netflix, quando nós já sabemos há muito tempo que isto realmente é um problema. Foram até criados já grupos de trabalho por causa de dados semelhantes. Estamos no século XXI, a internet já tem um papel nas nossas vidas há pelo menos 20 anos. Nos últimos anos, claramente que é perturbador a capacidade com que se radicaliza um jovem online, seja a que nível for, não estou sequer a falar nas questões de terrorismo, mas é aterrador aquilo a que os jovens estão expostos com total apatia das famílias. E deixem-me só dar-vos aqui um parêntese. Eu, durante a pandemia, organizei uma série de workshops online sobre o comportamento dos jovens, para os pais perceberem os comportamentos dos jovens online. E as participações foram de 2 a 3 pessoas por workshop. As pessoas não estão minimamente sensibilizadas para tentarem perceber o que é que os jovens, o que é que os seus filhos estão a fazer em casa. Os pais cresceram em modo offline e, portanto, não conseguem compreender o modo online em que os filhos estão a crescer. Também é verdade, mas eu acho que isto também tem a ver com valores da família. As pessoas estão desconectadas. Os pais querem é que os filhos estejam quietos nos quartos, não chateiem, deixam para o pequeno almoço, deixam para o almoço e deixam para o jantar, vão à escola, não arranjem problemas e, portanto, todo o mundo em que eles vivem não lhes interessa. E isto é errado. E é errado porquê? Porque a radicalização faz-se em plataformas da PlayStation, faz-se em plataformas do Reddit, ou seja, tudo aquilo a que eles podem aceder dá origem a este género de comportamentos. E são comportamentos que nós depois vamos assistindo a uma réplica em massa porque é giro, porque vamos filmar. Ainda agora falamos da questão de uma jovem que foi violada em direto,
E ninguém fez uma participação. Ninguém fez uma participação às autoridades. E nós surpreendemos com isto? Não nos podemos surpreender, porque eu recordo que ainda o anterior governo, não sei se foi o anterior governo de António Costa ou um dos primeiros governos de António Costa, falava-se de criarmos uma política nacional de monitorização do discurso de ódio nas redes sociais. Eu desconheço inteiramente se isso foi feito e posso-vos dizer que na altura não consegui falar com nenhum responsável político para lhes apresentar uma análise ao discurso de ódio nas nossas redes sociais em Portugal. Portanto, nós estamos, se por um lado estamos completamente fora da realidade, por outro lado é certo também que as famílias também estão fora dessa realidade. E não há políticas públicas nesta matéria. Tudo o que se fala em monitorização de redes sociais por parte dos serviços de segurança, e aqui com óbvia primazia para os serviços de informações e para a Polícia Judiciária, é entendido como comentários pidescos e portanto, continuamos a negar a evolução dos tempos e, portanto, isto não vai trazer nada de bom. E, portanto, quando vemos estes números, não nos podemos surpreender. Diogo Noivo, concorda com esta análise? Em parte, sim. A mim parece-me que todo o debate... Temos de ter algum debate. Vocês concordam sempre? Certo. Não, repare, eu acho que nestas matérias, quer da delinquência juvenil, quer do terrorismo, quer de outras coisas, a internet tem, se me permitem a expressão, costas largas. Com certeza que a internet é uma parte do problema. Com certeza. Agora, é preciso também olhar, por exemplo, para bairros periféricos, que são periféricos não só do ponto de vista geográfico, mas do ponto de vista social. É preciso olhar para as escolas nesses bairros periféricos. É preciso olhar para a maneira como estamos a integrar algumas pessoas ou não estamos a integrar algumas pessoas. E, portanto, a conversa da violência grupal, da delinquência juvenil e até da radicalização com propósitos jihadistas, que também é mencionada no Razi, eu acho que são assuntos francamente complexos, que têm vários ângulos e que são muitas vezes reduzidas à internet, não é? A tecnologia, sempre que há qualquer desenvolvimento tecnológico, esse desenvolvimento tecnológico traz coisas boas e traz coisas más. Isto foi verdade, ou é verdade, desde a Revolução Industrial, com o comboio a vapor e com a impressão, até aos dias de hoje, não é? Se é verdade que na Revolução Industrial a impressão nos permitiu, divulgar grandes obras-primas, também permitiu a divulgação de propaganda terrorista, anarquista, etc. E, portanto, com a internet é a mesma coisa. A internet tem um lado benigno e tem um lado maligno que depende de quem a usa. A radicalização, estritamente por termos online, é uma coisa que não me convence. A radicalização é um processo muito complexo, tem vários ângulos e a simples existência de internet não transforma uma pessoa integrada numa pessoa desintegrada da sociedade. E, portanto, acho que há aqui um debate muito mais amplo e que nos convoca a todos, porque nós temos visto notícias sobre o que se passa em algumas escolas na periferia da Grande Lisboa e do Grande Porto, e essas escolas são sítios físicos. Não são sítios virtuais. E, portanto, acho que há uma conversa aqui muito mais ampla a ter em matéria de delinquência juvenil. Diogo, eu quando falava aqui das questões da internet e foquei mais na questão da internet, obviamente que tenho essa noção de que é aqui uma questão mais alargada, que vai entre... Não, com certeza, eu percebi o teu ponto e estou de acordo com o teu ponto, eu percebo. Sim, vai agora, entre a escola, a família, as associações locais, as próprias autarquias. A integração, ao fim e ao cabo. A integração, seja a nível familiar, seja a nível social. Agora, há realmente... Isto porque me parece que o debate público em Portugal, e não só, mas sobretudo em Portugal, se cria uma espécie de monstro que é a internet e, portanto, tudo o que corre mal é imputado à internet, como se resolve. É a versão Miguel Sousa Tavares do debate público. É um bocadinho isso, sim. Aliás, deixem-me só dizer, só para terminar, que temos que avançar para o último tema. Pelo que eu percebi, este governo, com a queda deste governo, também caiu um processo legislativo que estava no Parlamento em que permitia à Polícia Judiciária retirar conteúdos de radicalização online de forma muito mais célere e definitiva. E, portanto, isso é também um passo atrás no combate à criminalidade organizada e ao terrorismo. Vamos ver o que é que o novo quadro parlamentar nos vai dar. Só um último comentário muito breve. Tem que ser muito breve só para avançarmos para o último ponto. Porque temos noção destas coisas. Aqueles que, como eu, cresceram na década de 80 e na década de 90, éramos fruto de muito pessimismo. Porquê? Porque nós crescemos a ver aqueles filmes de ação com atores famosíssimos como Stallone, Arnold Schwarzenegger, Van Damme e outros. E,
Norris. O argumento na altura é que esta geração, por estar exposta a níveis de violência muito elevados através do cinema e das séries, por estarmos constantemente a ser bombardeados por ações militares e coisas deste tipo, seríamos uma geração especialmente violenta. Ora, isso não se verifica. Parece-me que a conversa em relação à internet é um bocadinho a mesma. Estamos aqui a tentar arranjar um único sítio que explique tudo. E isso não é verdade hoje como não foi verdade no passado. Claro, o Chuck Norris é uma espécie de Pai Natal ao pé de alguns personagens de videojogos hoje em dia. Bem, mas deixa-me falar aqui de outro assunto. A cibercriminalidade juntamente com a violência doméstica são os crimes que lideram há anos os rankings dos inquéritos abertos pelo Ministério Público. É isso que os relatórios anuais do Ministério Público nos dizem. No RADI 2024 há menos participações para a cibercriminalidade, mas os números continuam elevados para as burlas e fraudes promovidas por meios eletrónicos, como todos os nossos ouvintes certamente conhecem diariamente, são bombardeados por SMS, por essas mensagens de phishing. Por outro lado, há mais ataques sofisticados nas áreas de educação, investigação, saúde e administração pública, e com mais arguidos e detidos por crimes informáticos, um aumento de mais de 50% face a 2023. A pergunta é simples: os dados desses ataques cibernéticos às nossas infraestruturas públicas e privadas permitem-nos dizer que estamos perante ataques à nossa soberania? Bem, isso é uma pergunta complexa. É uma pergunta complexa. Eu primeiro acho que a nossa administração pública, naturalmente, ainda não teve os mínimos em termos de formação para ter algum cuidado com a forma como utiliza os seus equipamentos. Estamos a falar, por exemplo, de ciberhigiene, como agora se costuma dizer. Eu acho, como em tudo, eu acho que em grande parte, quer nas instituições privadas, nas empresas, quer no setor público, grande parte destes ataques acontecem porque as pessoas não têm a menor formação possível. E eu diariamente sei de casos que são casos absolutamente banais, que dificultam e põem em causa até a viabilidade de empresas e de negócios, mas acontecem porque as pessoas não têm a menor formação e a menor atenção para estes casos. E, das duas uma, os empresários têm que começar a apostar seriamente nas questões preventivas, que é formar. Tem que começar a ter a ideia de que um departamento de informática não é um departamento de cibersegurança. São duas coisas completamente diferentes e têm que funcionar de forma completamente diferente, e que a cibersegurança é um investimento. A cibersegurança não é uma coisa que a gente paga só para ter, mas ao fim de algum tempo... É como ter vigilância à porta do armazém. Isto afinal não acontece nada, portanto isto já é um custo, deixou de ser um investimento. E esta ainda é muito a mentalidade portuguesa. Em termos do Estado, obviamente que há aqui outras exigências. Eu posso-vos dizer que, aqui há uns meses atrás, tive noção de que em determinados ministérios não faziam ideia que havia um Gabinete Nacional de Segurança. E funcionários desses ministérios, não fazendo ideia de que há um Gabinete Nacional de Segurança, não sabiam, por exemplo, que há marcas em Portugal a certificar equipamentos telefónicos que podem e devem ser usados por membros de gabinetes ministeriais, porque são equipamentos que estão aprovados pelo tal Gabinete Nacional de Segurança a lidar com determinado tipo de informação classificada. Ora, nós ainda estamos neste nível, estas coisas ainda não passam. Portanto, daí a falarmos em ataques à nossa soberania, claramente que é um passo rápido, e nós temos que perceber que Portugal é um país da NATO, Portugal é um país exposto a uma data de conflitos internacionais, Portugal é um país que tem claramente uma ligação aos países europeus, e dentro deste conflito da Ucrânia temos tido uma postura pró-ucraniana, e essa postura pró-ucraniana está-nos a pôr, obviamente, contra uma série de países, desde a Rússia, a China e, portanto, mais uma data de outros atores internacionais. Obviamente que a conseguirmos provar, eu repito, saliento, a conseguirmos provar que estes ataques, e alguns destes ataques, alguns dos nossos ministérios, são feitos por atores estatais, claramente que isso podemos encarar... De outros Estados. Como a Rússia, ou a China. Como a Rússia, a China e muitos outros, claramente, ou até Estados aliados. Sim. Até Estados aliados. Portanto,
essa é uma conversa que se devia ter muitas mais vezes que o que temos. Nomeadamente os Estados Unidos hoje em dia têm uma posição um pouco problemática nessa área. Não, mas os Estados Unidos só começaram a ter uma posição há 3 meses atrás. Portanto, os Estados Unidos não se desvirtuaram há 3 meses. Portanto, é claro que são ataques à nossa soberania, são ataques ao bom funcionamento do Estado. Infelizmente que nós temos em Portugal, e aqui, mais uma vez, vão dizer, lá está ele a elogiar, mas o que é certo é que quer os Serviços de Informações de Segurança, quer a Polícia Judiciária, nesta matéria, e o Gabinete Nacional de Segurança, têm feito um excelente trabalho em prol da segurança informática do nosso Estado. Muito bem. Diogo Novo, uma última pergunta. Pedi-lhe só 2 minutos, que é o tempo que temos para terminar o programa. O tráfico de droga tem menos de 28,3% de participações criminais, mas há claramente mais droga apreendida, nomeadamente heroína. O Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, tem alertado nas suas últimas declarações públicas para um perigo crescente do aumento do tráfico de droga, nomeadamente de cocaína, potenciado por organizações criminosas da América Latina e Central. Os dados do RASI confirmam esta percepção da Polícia Judiciária? Pedi-lhe uma pergunta um pouco mais sintética. Confirmam. Parece evidente que há um aumento exponencial da quantidade de estupefaciente a entrar em território nacional. Parece evidente que essa entrada de droga está muito associada à criminalidade internacional organizada. Temos tido notícias, do meu ponto de vista, bastante preocupantes sobre a entrada do primeiro comando da capital, que é uma organização brasileira, em território nacional, mas o que realmente me preocupa não é necessariamente o tráfico de droga, é aquilo que lhe está associado. Estamos a falar normalmente de crime organizado extraordinariamente violento, bastante sofisticado, que quando entra num território não entra apenas com estupefacientes, cria empresas fictícias, estabelece pontos e bases de apoio. Nós começamos como o primeiro comando da capital está a fazer. Como o primeiro comando da capital está a fazer. Portanto, o tráfico de droga é muito mais um sintoma do que o real problema. Acho que há aqui um assunto muito sério, ao qual não tenho a certeza de que estejamos a prestar atenção devida, porque, insisto, o tráfico de droga não é o lado mais preocupante da entrada de crime organizado sofisticado num determinado país. Acho que a violência que pode vir a seguir e o branqueamento de capitais e a quantidade de rede de empresas e de estruturas fictícias que são criadas, a longo prazo, são muito mais preocupantes do que a entrada de estupefaciente. Diogo Noivo, Hugo Costeira, muito obrigado por terem vindo a este Justiça Cega. Já sabe que pode e deve ouvir-nos e seguir-nos no site do Observador, também em todas as plataformas de podcast. Eu sou o Luís Soares, eu e o Luís Rosa estamos de regresso na próxima semana. Até para a semana. Até para a semana.